Boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Marjorie Marona, sou professora do Departamento de Ciência Política da UFMG e hoje vou ocupar esse espaço aqui com vocês para pensar um pouco a conjuntura política nesse momento de crise causado pela pandemia do coronavírus. Num recorte bastante específico, tentando falar um pouco sobre o modo como eu entendo que seja o papel do Poder Judiciário nessa crise. Né? Então, em meio às ações, às reações políticas à conduta do presidente Bolsonaro e às medidas impostas do governo durante a pandemia do novo coronavírus, uma série de decisões judiciais tem posto freio às iniciativas do chefe do Poder Executivo. Né? Então, só na última semana, o STF recebeu, por exemplo, ações questionando redistribuição dos poderes de polícia sanitária e a sua correspondente concentração na presidência da República, a redução ou mitigação de direitos trabalhistas durante o atual estado de calamidade pública, a mudança das regras dos pedidos de acesso à informação de órgãos públicos, né? Aí por meio da suspensão dos prazos de resposta a pedidos dirigidos a órgãos cujos servidores estejam em regime de quarentena, entre alguns outros. Né? Então, e além dessas ações, há ainda pedido da própria presidência para o afastamento de algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Justamente para viabilizar algumas medidas necessárias para lidar com a crise. Né? Também em outras instâncias do judiciário, conflitos gerados por medidas do governo foram encontrando aí o seu destino. Né? Então, um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que incluía as atividades religiosas e os serviços de lotérica na lista das atividades consideradas essenciais e que, portanto, não estariam submetidas à quarentena, né? Foi questionado judicialmente, a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu essa medida, determinou que a União se abstesse de editar, inclusive, novos decretos no mesmo sentido, né, deixando de observar a recomendação de isolamento social feita pela Organização Mundial da Saúde, né, e essas ordens, elas valiam também para o município de Duque de Caxias, onde o prefeito, ele vinha aí estimulando a retomada da circulação das pessoas e dos cultos religiosos, né, mas o TRF2, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, alguns dias depois acabou revertendo essa decisão da Primeira Vara Federal de Duque de Caxias, retomando, então, como serviço público essencial, as atividades religiosas e o funcionamento de casas lotéricas. Né? Ainda em face da campanha do governo contra o isolamento social, né, aquela de um Brasil que não pode parar, em defesa do afrouxamento das medidas de isolamento social adotadas no país para conter o novo coronavírus, e em contrariedade com as recomendações sanitárias dadas pelo próprio ministro da Justiça da Saúde do governo Bolsonaro e pela OMS, né, além de governos em todo o mundo, também em face dessa campanha houve uma nova decisão judicial. Né? Então, dessa vez foi uma juíza federal do Rio de Janeiro, ela de novo, acatando o pedido do Ministério Público Federal, determinou em caráter de urgência que a campanha não fosse mais veiculada. Então, peço desculpas, a gente teve um pequeno problema técnico aqui, mas eu vinha dizendo que a gente vai fazer uma breve análise da conjuntura política, colocando em relevo a posição do judiciário nesse cenário de crise, né? E eu vinha, então, tentando, de uma certa forma, ilustrar a importância de se pensar o Poder Judiciário nessa crise, a partir de exemplos de uma série de ações que hoje já se encontram, né, sob o escrutínio de diversas instâncias do Poder Judiciário. Né? Então, iniciei chamando a atenção para o fato de que, só na última semana, o Supremo Tribunal Federal recebeu aí uma série de ações questionando inúmeras medidas do governo, né? Então, medidas que dizem respeito a questões que envolvem a redistribuição dos poderes de polícia sanitária, a redução ou mitigação de direitos trabalhistas, a mudança das regras de pedido de acesso à informação, né? Disse que também no Supremo, por iniciativa da própria Presidência da República, existe hoje uma discussão a respeito da possibilidade de afastamento de algumas das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, sob o argumento de que isso seria necessário para que se pudessem adotar
medidas urgentes para lidar com a crise. Para além do Supremo, eu também comecei falando aqui que outras instâncias do judiciário, né, já passaram a receber ações que veiculam um conjunto de conflitos gerados por medidas do governo. Destaquei, né, o posicionamento do Poder Judiciário em relação ao decreto do presidente Jair Bolsonaro, que incluía as atividades religiosas e os serviços de lotéricas na lista das atividades consideradas essenciais e que, portanto, não estariam submetidas à quarentena. Falamos ainda também que a campanha do governo federal contra o isolamento social recebeu também um tratamento judicial, né, que a Justiça Federal do Rio de Janeiro, atendendo aí a um pedido do Ministério Público Federal, determinou em caráter de urgência que a campanha não fosse mais veiculada, né, e falava que a Justiça do Trabalho também tem sido acionada para a garantia do cumprimento de alguns requisitos mínimos de segurança e de saúde no ambiente de trabalho, né, conforme as orientações da OMS, né, e aí, assim, distribuição de máscaras, de álcool em gel para aqueles funcionários, para aqueles trabalhadores que lidam diretamente com o público, né? Também chegou à Justiça do Trabalho algumas questões ligadas à necessidade de se assegurar o fechamento de estabelecimentos de ensino em atenção a decisões dos governos estaduais, né? Então, tudo isso coloca a questão que eu pretendo discutir aqui hoje com vocês, que é justamente a do papel do Poder Judiciário no atual contexto de crise política, né? Uma crise que, se não foi provocada, foi certamente aprofundada e está certamente atravessada, né, pela chegada do coronavírus ao Brasil, né? Então, como ponto de partida, assim, me parece importante que a gente possa se perguntar justamente acerca da novidade que esse contexto de pandemia coloca para o Poder Judiciário em face da crise política, né? Então, o que eu quero dizer é que vale a pena a gente pensar um pouco a respeito dos novos elementos, esses elementos que são fornecidos por essa conjuntura, né, e que vão se impor, então, à nossa reflexão quando a gente pensa o judiciário, o poder judiciário, as instituições do sistema de justiça, numa perspectiva propriamente política, né? E aí eu diria que a pandemia do coronavírus, ela aprofunda uma crise de relação entre os poderes, né, que já vinha se desenhando no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Um governo que é claramente marcado pela utilização de uma estratégia, né, pela mobilização de uma estratégia de unilateralismo presidencial, né? Então, grosso modo, o unilateralismo presidencial, ele seria essa tentativa de governar com o chefe do executivo, controlando, moldando a agenda do legislativo, de forma a atropelar o Congresso, né, se isolando, portanto, na formulação das políticas públicas e alterando as estruturas estatais unilateralmente, né? No Brasil, os presidentes, eles contam principalmente com os decretos para agir deste modo, né? E também parcialmente com as medidas provisórias, né? Mas então, antes mesmo da crise sanitária provocada pela chegada do coronavírus ao Brasil, já havia uma relação de tensão entre o executivo e o legislativo. E o Supremo já vinha sendo mobilizado na tentativa de contenção desses arroubos individuais e até mesmo autoritários por parte do presidente, né? O que acontece agora é que a gente migra de uma situação em que a adoção de uma estratégia de unilateralismo por parte do governo Bolsonaro, que, como eu disse, já colocava desafios não apenas ao presidencialismo de coalizão, mas de um modo mais amplo ao próprio modelo de checks and balances, né? Então, se desdobrou num contexto em que o presidente se encontra isolado institucionalmente, né? Então, o meu ponto aqui é: a chegada do coronavírus ao Brasil aprofunda a crise da relação entre os poderes e, com isso, é redefinido o escopo de alguns desafios que já estavam colocados para o judiciário em geral e para o Supremo Tribunal Federal em particular, né? Além, é claro, de novas questões que surgem daí, né? E para pensar o Supremo, e eu vou começar daí, né? Particularmente para pensar o Supremo como um ator político, né? É preciso, antes de mais nada, que a gente separe a atuação jurídica propriamente do Supremo, né? Quer dizer, que a gente avalie as decisões judiciais, que a gente avalie a atuação
do Supremo nos autos, né, de uma atuação que é uma atuação institucional do Supremo. É uma atuação que tem mais a ver com o comportamento dos ministros, com as suas declarações públicas, com as articulações políticas institucionais que a própria presidência do Supremo tem realizado ou tem de realizar, né? Então, de um modo geral, me parece que essa evolução, né, isso que eu estou chamando de uma evolução para o isolamento institucional do Bolsonaro, facilita, e eu depois vou qualificar isso, facilita uma atuação mais assertiva do STF, né? Mas em que sentido? Né? Por um lado, torna-se mais evidente o esvaziamento das condições de eventual retaliação por parte do Executivo em face à atuação do Supremo, né? Quer dizer, nesse novo contexto, né, o Executivo enfraquecido teria menos condições de fazer frente àquilo que ele poderia eventualmente entender como uma intervenção indevida do Supremo em questões propriamente políticas, né? Então, aliás, né, não apenas tão enfraquecido que a própria permanência do Bolsonaro à frente do governo é hoje uma incógnita, né? Então, é bom lembrar, né, que a gente está num contexto em que falta uma orientação clara do governo em termos de política pública, né? Foi do ministro da Saúde e não do Bolsonaro que os ministros ouviram, né, se informaram numa longa reunião em relação acerca, né, da pandemia do coronavírus e da chegada ao Brasil, e isso mostra, né, na verdade, que para o STF, o Bolsonaro não se apresenta propriamente como a referência primeira do governo, né? É evidente que existem alguns aspectos ou alguns esforços, né, institucionais, mais propriamente de articulação do ministro-presidente Dias Toffoli com a presidência, né? A gente poderia falar aqui do caso do lançamento de um comitê um tanto errático, né? Nacional de órgãos de justiça e controle, né? Mas o meu ponto é que, para as questões relacionadas à crise, o Bolsonaro não é o interlocutor privilegiado por parte dos ministros e, particularmente, da presidência do Supremo Tribunal Federal hoje, né? Aliás, individualmente, alguns ministros têm até se manifestado nas redes sociais em um tom bastante crítico, né, em relação tanto à postura quanto à atitude, né, do presidente Bolsonaro, né? Postura, atitude, discursos do Bolsonaro que tem recebido individualmente algumas críticas por parte dos ministros, né? Ligado a isso ainda, de certa forma se suspendem aí, pelo menos nesse ínterim, né, eventuais ameaças que o próprio Congresso poderia impor a um virtual ativismo judicial, né? Então, aqui o meu ponto é que a ideia de um inimigo comum, né? E aí tanto faz, nesse caso, tanto faz se o inimigo comum é o coronavírus ou é o governo, né? Mas a ideia de um inimigo comum, ela tende a facilitar uma ação coordenada aí entre as lideranças políticas e os ministros do Supremo Federal, né? Então, do ponto de vista institucional, eu estou querendo chamar atenção para o fato de que a gente tem um cenário em que o STF estaria mais confortável para avançar um conjunto de medidas, né, ou para atuar de uma forma mais assertiva, né, porque as possibilidades institucionais de reação à atuação do STF, elas estão, nesse momento, bastante reduzidas. Seja pela desorganização do próprio governo Bolsonaro, seja pela articulação que surge aí entre o STF e o Congresso Nacional, né? Vale a pena ainda chamar atenção para o fato de que a gente tem uma mudança também no contexto de cobertura do governo Bolsonaro, né? E por que isso é importante? Porque o STF, ao definir, digamos assim, estrategicamente o seu espaço de atuação, né, se ele olha para esses atores com poderes de retaliação, ele também certamente observa aquilo que acontece à volta dele, quer dizer, ele percebe a opinião pública, né? E ele, em especial, ele observa
o modo como a mídia se posiciona, não apenas em relação à sua atuação, mas em relação ao governo e em relação ao cenário político de uma forma geral, né? E esse é um cenário que se alterou muito, né? Em primeiro lugar, porque o tema da corrupção política ele foi deslocado do centro da cobertura, né? Que está compreensivelmente focada aí quase que exclusivamente na pandemia e nas suas consequências políticas, sociais e principalmente nas suas consequências econômicas, né? Mas também parece que houve alguma inflexão do ponto de vista do enquadramento por parte dos grandes meios de comunicação, né? O que resultou numa cobertura um pouco mais abertamente crítica ao governo Bolsonaro, né? Então, embora o apoio ao presidente ele se mantenha resiliente, ele segue aí na faixa de 30%, segundo as pesquisas mais recentes, né? E é claro, isso sem dúvida é um importante termômetro para o STF também, né? A gente tem visto que os panelaços têm se sustentado por mais de uma semana, né? E as pesquisas têm mostrado também que há uma massiva adesão da população às medidas de isolamento social, que são provenientes de uma percepção da pandemia que está longe daquela que o governo Bolsonaro tem sustentado, né? Então, o meu primeiro ponto é esse, quer dizer, o STF hoje está num contexto em que, do ponto de vista institucional e do ponto de vista da sua relação com a opinião pública, é um contexto que favoreceria, né, uma atuação sua mais assertiva, né? Mas, dito isso, é preciso que se leve em conta o fato de que o STF ele tem os seus próprios fantasmas, né? Ele tem os seus próprios desafios, né? Talvez o maior deles seja justamente a dificuldade de atuar enquanto STF, né? De atuar colegiadamente, né? Além de outros desafios que vêm sendo impostos pela própria crise, né? Então, a gente poderia chamar atenção aqui para o fato de que parte da pauta no STF já está sendo deslocada para o plenário virtual, né? O plenário virtual que, sem dúvida nenhuma, é um ambiente onde os níveis de deliberação são ainda mais baixos do que aqueles que acontecem no plenário, quando reunido presencialmente, né? Mas ali no plenário virtual, por outro lado, a resolutividade é muito maior, né? Então, essa é uma questão interessante também. Quer dizer, o tempo da política e o tempo da justiça, né, eles não são os mesmos. E uma situação de crise demanda decisões, muitas vezes, que têm que ser tomadas numa dimensão de urgência, né? E as respostas que a justiça dá, né, elas são respostas que tendem a atender a uma temporalidade distinta, né? Então, algumas medidas em torno de resolutividade e eficácia que o Supremo pode vir a tomar, né, diante desse novo cenário, né, são, de certa forma, bem-vindas, mas, por outro lado, também a gente tem que ficar de olho nessa tensão entre resolutividade, eficácia e deliberação, transparência, né, que são outros valores importantes aí a serem também sustentados pelo próprio Supremo, né? Então, eu diria que a atuação do STF, né, aquela nos autos propriamente, ela, em algumas dimensões pelo menos, e não obstante esse contexto institucional, digamos, favorável a uma atuação mais assertiva, em algumas dimensões ela tenderia a ser mais parcimoniosa, né? Eu não esperaria que o Supremo tomasse a dianteira na resolução da crise, né? Talvez em relação àquelas medidas de restrição de direitos, né? Principalmente aquelas medidas que toquem em liberdade de expressão, de imprensa, acesso à informação, transparência, etc. Talvez nesse ponto o Supremo ele possa atuar aí sim de uma forma mais assertiva, né? Talvez seja desse modo, inclusive, que a gente possa ler a decisão do ministro Alexandre, recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, acerca da inconstitucionalidade das mudanças na lei de acesso à informação, né? Mas em relação aos conflitos que envolvem as medidas do governo propriamente, né, e aí nesse ponto eu quero chamar a atenção para a disputa federativa, essa disputa entre a União e os níveis subnacionais, né, e os governadores e os prefeitos, né? Então, em relação a esses conflitos que já estão sendo judicializados, eu acho que nesse ponto
o STF, né, que sempre pendeu para o lado da União em conflitos federativos, claro, assim, em situações de normalidade institucional, que eu não acho que seja o que a gente está vivendo nesse momento, né, mas em situações de normalidade institucional, o STF, que sempre pendeu para o lado da União em conflitos federativos, eu acho que agora ele tende a lançar a mão daquilo que o meu colega Diego Werneck costuma chamar de silêncio estratégico, né? Pelo menos colegiadamente, não me parece que o Supremo vá arcar com os custos de orientações mais substanciais em termos de políticas, né? Essas questões de bola dividida, essas questões que causam um enorme impacto na economia, né, no cotidiano, na vida das pessoas, né? Essas questões me parecem que elas vão receber um tratamento bastante mais parcimonioso por parte do Supremo, né? Então, historicamente foi assim, né? Quer dizer, o Supremo se portou assim diante das grandes reformas em governos anteriores, grandes pacotes, planos econômicos, né? E eu acho que aqui, né, nesse ponto, o STF, né, que tem esse papel de árbitro do federalismo e que, de fato, ostenta uma jurisprudência que é protetiva da União, né, tende a devolver para a competição política a operação do modelo de freios e contrapesos, né? E eu interpretaria desse modo a liminar do ministro Marco Aurélio, né? E aí essa liminar ela tem questões interessantes, né, que eu acho que de certa forma fecha um pouco isso que eu estava, algum dos aspectos que eu estou querendo levantar aqui, né? Primeiro, é interessante que se observe que se trata da mobilização, mais uma vez, de um instrumento de atuação individual, né? Então, esses instrumentos de atuação individual, eles atendem melhor aquelas exigências de urgência que as crises políticas, né, costumam impor, né? Então, pode ser que a gente observe aí uma ampliação da mobilização desses mecanismos ou desses instrumentos de atuação individual, né? O Supremo, como eu disse, tem seus próprios fantasmas, talvez esse seja o principal desafio que o Supremo tem a enfrentar, e eu acho que nesse ponto a gente não vejo uma tendência de se reduzirem essas iniciativas individuais por parte dos ministros, né? A questão que se coloca é que essa mobilização desses instrumentos esses instrumentos vinham sendo mobilizados pelos ministros muito mais para projetar a sua própria imagem pública, uma agenda muito particular, né? E o desiderato com que agora esses instrumentos vão ser mobilizados é que, eventualmente, tende a se alterar, né? Talvez eles possam ser utilizados justamente na construção de uma estratégia, aí sim, mais conjuntamente orientada, né? E eu acho que talvez esse seja o caso da liminar do ministro Marco Aurélio também, né? Quer dizer, a gente tem uma decisão individual, ela atende à urgência da questão, mas ela devolve, né, a questão para a disputa política propriamente, né? Ela, de certa forma, empodera os níveis subnacionais, né? Mas deixa em aberto uma série de outros pontos, né, que seriam aí decorrentes dessa decisão do ministro Marco Aurélio, né? Outra coisa interessante, a liminar a decisão já está liberada para julgamento, mas o julgamento colegiado foi adiado, né? Então, a questão dos silêncios estratégicos, né? É possível que o Supremo dê uma resposta pontual, mobilizando um mecanismo individual, né? Mas que colegiadamente ele espere um pouco para ver o modo como a própria competição política vai lidar com essas questões mais substanciais antes de ele, então, de fato, né, se manifestar colegiadamente, institucionalmente, sobre essas questões. Eu vi que tem uma questão acerca do funcionamento ou não das instituições, né, e o que me parece é que um pouco o que eu estou tentando trazer, né, aqui um pouco é uma análise, uma perspectiva temporal um pouquinho ampliada para mostrar exatamente isso. Nós já tínhamos alguma alteração, né,
né, do padrão de articulação entre as instituições políticas e instituições judiciais de um modo geral, que agora se aprofunda, né, e agora a gente está trabalhando realmente no limite das possibilidades de relação entre os três poderes, né, no limiar, digamos assim, desse modelo aí de checks and balances. Então, eu acho que esse é o elemento fundamental que a pandemia acaba trazendo, né, e que se impõe à nossa reflexão, né. Em relação ainda a essa questão do conflito federativo, né, uma outra coisa interessante é o fato de que parte desse conflito federativo tende a acontecer nos estados, né. Eu acho que a gente pode esperar o crescimento da atuação dos tribunais estaduais, né? Então, medidas conflitantes entre prefeitos e governadores, por exemplo, né? Então, eu acho que parte desse conflito federativo vai se resolver também, se resolver, não diria, mas pelo menos vai passar também por essa instância do judiciário, né? Então, e nesse sentido, é interessante que a gente observe, né, que eu falo de PGR já, deixa eu só concluir essa questão das medidas. Nesse sentido, né, é interessante que a gente observe que existe um potencial de judicialização, né, em tempo de crise de coronavírus, que está vinculado ao acesso à saúde e que também tende a mobilizar as bases do judiciário, né? Então, quer dizer, ações por leitos, internações, tratamentos, medicamentos, né? Essas ações, elas tendem a bater as portas das instâncias iniciais do sistema de justiça, né? Então, e essa é uma segunda dimensão de análise do papel do judiciário na crise, né, que é importante também, né, e que está menos vinculada à atuação do Supremo, pelo menos no primeiro momento, e mais propriamente vinculada a uma noção de judicialização da política que envolve de forma mais ampla, né, os magistrados que estão espalhados aí por todo o território nacional, né, e a possível articulação desses magistrados com a Defensoria Pública, com promotores, com procuradores de justiça, né. Em relação a isso, inclusive, quando eu iniciei a fala chamando atenção para o fato das decisões que a Justiça Federal havia tomado contra duas medidas do governo, né, foram 2 pedidos do Ministério Público Federal. Então, a mudança do processo de indicação do PGR, né, faz com que você reorganize tanto as relações da Procuradoria-Geral da República com o Poder Executivo, né, como, por outro lado, você reorganize as relações da Procuradoria-Geral da República com as próprias bases do Ministério Público Federal. Então, eventualmente, a gente até pode esperar, né, que os procuradores... os membros do Ministério Público Federal, né, eventualmente se articulem, lançando mão aí do princípio da autonomia funcional, né, em oposição às orientações da própria PGR, né. Então, esse é um outro aspecto das instituições do sistema de justiça nessa crise provocada pela chegada do coronavírus, né. Essa espécie de judicialização da política bottom-up, né? Quer dizer, e quais seriam os custos disso para o governo? Né? Quer dizer, o que esperar, digamos assim, né, em termos de custos para o governo federal, em face dessa potencial mobilização dos magistrados, em maior ou menor articulação aí com a Defensoria Pública, com os promotores ou com os procuradores, né? Bom, os custos da judicialização da política, eles já são altos em termos de normalidade institucional, né? Quer dizer, um conjunto de estudos aí sobre judicialização da política tem apontado, basicamente, 2 possibilidades distintas de resultados em termos de rearticulação institucional, né? Então, a judicialização da política, ela tem trazido novidade institucional, ou uma lógica de cooperação, né, entre o judiciário, setores da burocracia, atores do legislativo e do próprio governo, né, nos mais variados níveis, ou uma lógica de competição, né, em que os governos são obrigados a mobilizar-se, né, para se opor a determinadas decisões judiciais. Pois bem, tanto uma dinâmica de cooperação institucional como uma dinâmica de competição ou de confrontação, né, nesses 2 casos, os custos são muito altos,
né? São altos em tempos de normalidade institucional, porque passam por negociação, você tem uma dimensão temporal, né? Você tem um acúmulo da experiência, uma observação dos efeitos das decisões judiciais sobre a sociedade, né? Então, existe um custo já alto para os governos de um modo geral, né, associado à judicialização de políticas públicas, e aqui, particularmente, a gente poderia pensar que esses custos estariam presentes também diante desse potencial de judicialização da saúde em tempos de coronavírus, né? Agora, se esses custos são altos em tempos de normalidade institucional, imaginem vocês que eles são altíssimos para governos desarticulados, para governos fracos, para governos que enfrentam não apenas já uma desarticulação interna, quer dizer, uma falta de apoio, uma falta de capacidade de dirigir, de construir e dirigir políticas públicas, né? Como também enfrenta uma resistência externa cada vez maior. Então, é verdade que a Advocacia Geral da União, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, recentemente instituíram alguns grupos para tentar lidar justamente com essa judicialização da crise, né? Alguns dizem que tardiamente, né? O ministro da Saúde já havia chamado atenção para o potencial, para as consequências negativas associadas a essa possibilidade de judicialização da saúde em tempos de crise de coronavírus, né? Então, esse tipo de esforço coordenado, ele é gigantesco, né? Assim, é um esforço gigantesco que se torna, diria, quase intransponível, né? Num contexto de racha da própria base do governo, né? E aí eu acho que não é por acaso, né, que o Bolsonaro tem reclamado ultimamente do silêncio do seu ministro da Justiça, né, Sérgio Moro, né, para fazer frente a todos os desafios que essa crise do coronavírus impõe ao governo e a todos nós, né? Então, essas seriam as considerações que eu teria para trazer aqui hoje, né? A ideia fundamental é que a gente tem pelo menos duas dimensões analíticas quando a gente pensa aí o papel do judiciário na crise política que se aprofunda com a chegada do coronavírus no Brasil, uma dimensão que está ligada ao papel político da atuação do STF, e aí vale a pena a gente observar não só a atuação do STF nos autos, mas também a postura pública que os seus ministros vão construir daqui para frente, né? Aí eu acho que há tendências de uma certa parcimônia por parte dos ministros, pelo menos no que diz respeito a questões mais substanciais, uma devolução para a disputa política da resolução dessas questões, que tem como pano de fundo essa disputa federativa, né? E uma segunda dimensão, que é essa que está vinculada aí aos custos para o governo de uma virtual judicialização da saúde em tempos de coronavírus. Então, eu queria agradecer aí a audiência de vocês e a gente, espero, volta a conversar em breve aqui e em outros canais. Um abraço, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima.